Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lendo Mentes. Eu sou Leonardo Weiner, o seu apresentador, e no episódio de hoje a gente tem uma convidada mais do que especial. A gente está chamando a Laura Hoffmeister, a nutricionista, pela terceira vez aqui no podcast. É a nossa entrevistada que teve mais participações até hoje, e no episódio de hoje a gente vai estar falando sobre um tema que é muito importante para mim, e eu acho que é muito importante para a Laura também, que é para a gente falar sobre transtornos alimentares. Então, primeiramente, eu queria te agradecer, assim, Laura, por ter topado vir aqui no podcast. É um prazer estar aqui falando contigo e seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso episódio 48 do Lendo Mentes. Léo, muito obrigada por me receber novamente. É sempre um prazer estar aqui. E, bom, para quem está chegando agora, muito prazer. Eu sou a Laura Hoffmeister, eu sou nutricionista, eu trabalho com comportamento alimentar, sou oficialmente certificada em comer intuitivo e também em transtornos alimentares. E é por isso, por essas e outras, que eu também concordo contigo da importância desse tema, do assunto de hoje. Porque, como a gente já conversou até em outros podcasts, é uma coisa que já participou de várias maneiras das nossas vidas, tanto profissionais quanto pessoais, então a gente entende a magnitude desse assunto, né? Não, com certeza, com certeza. E daí, assim, Laura, até pra gente começar, assim, falando sobre transtornos alimentares, como é que a gente pode descrever o que são transtornos alimentares? Certo. Os transtornos alimentares são doenças psiquiátricas relacionadas a distúrbios na alimentação, na imagem corporal e que podem ter muitas consequências graves, tanto em aspectos clínicos quanto psicológicos. Aí o que vai definir exatamente qual é o transtorno alimentar, quais são os sintomas e quais são as possíveis consequências, aí sim vão ser os critérios diagnósticos que são bem determinados e distintos para cada um dos transtornos. E tu falou um pouquinho, né, sobre como os transtornos alimentares eles têm um lugar importante, assim, para ti. Uhum. Antes da gente entender por que tu entrou ali para estudar os transtornos alimentares, daí a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é bem interessante. Eu queria te ler a descrição da APA, né, da American Psychological e da American Psychiatric Association, sobre transtornos alimentares, porque eu acho que aqui já vem uma temática importante. Será que essa definição ela é a melhor? A APA ela coloca que os transtornos alimentares são uma categoria de transtornos mentais demarcados por alterações severas e persistentes no comportamento alimentar e no peso dos indivíduos. E daí vai toda a outra descrição. Mas quando eu te leio essa descrição mais global que a APA ela faz, como é que tu avalia ela? Tu acredita que, até pela tua prática clínica, por tudo que tu estuda, ela é condizente com o que a gente encontra na prática clínica ou difere um pouquinho? Olha, eu acho que boa parte do que ela menciona é real, fatídico, mas é também importante considerar, até como a gente estava comentando mais cedo, esse aspecto tão importante de imagem corporal, né? Porque, de fato, a relação que as pessoas têm com a sua própria imagem corporal, e aí tem várias questões que podem ser avaliadas e discutidas, ela é uma questão central dentro de transtornos mentais, de transtornos alimentares, que são transtornos mentais. Então, é importante entender não só que isso faz parte, mas também entender que, na verdade, para conseguir diferenciar, distinguir de qual transtorno alimentar a gente está falando, a gente tem que avaliar se tem ou não tem uma distorção de imagem corporal e onde é que ela está presente, como ela está presente. Então, entender que essa questão de imagem corporal é também algo muito central, além da consequência que ela tem no peso, nos ajuda a distinguir de qual transtorno a gente está falando. Não, e eu acho que quando tu fala isso é bem importante, porque essa talvez, e tem muita discussão dentro da literatura sobre como é categorizado os transtornos alimentares, como eles são categorizados. Porque eliminar a imagem corporal, a gente está falando aqui muito de comportamento, né? Alterações severas no comportamento alimentar e gerando uma consequência no peso. Mas quanto que desse comportamento alimentar não está relacionado realmente a uma cultura, não está relacionado a como eu me enxergo e como eu me comparo perante os outros. E a gente vai ter muitos teóricos mesmo, né, que apontam que os transtornos alimentares eles também são transtornos de imagem corporal, né? Até dessa percepção interna que nós temos em comparação com esse grande ideal que existe fora, né? Não sei se o que tu pensa disso.
Eu acho que tudo que tu falou faz total sentido e eu fico aqui tentando entender, né, da onde veio esse posicionamento da APA, por que será que eles colocaram essa definição um pouco mais abrangente, e eu fico pensando que talvez seja para também incluir alguns transtornos que não têm questões de imagem corporal, como por exemplo o TARI, né, que é transtorno alimentar restritivo evitativo. Esse, por exemplo, é um dos transtornos em que a gente vai fazer um diagnóstico entendendo que aqui não tem dismorfia corporal, aqui não tem uma questão relacionada ao peso, ao medo de engordar, a uma sensação de se perceber maior ou menor do que é, mas sim simplesmente uma outra questão que leva a essa restrição alimentar de alguns alimentos específicos. Então, fico pensando, fazendo advogado do diabo, que tentando entender, talvez eles tenham tido esse posicionamento um pouco mais imparcial, assim, justamente para incluir e não restringir esses outros transtornos que não estão relacionados à questão de imagem corporal. Eu acho que é importante porque a gente está falando, a gente normalmente quando fala de transtornos alimentares, a gente foca sempre nos transtornos alimentares típicos, né, que a gente vai... E o EDNOS, né, basicamente, que vai ser anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar. E daí a gente vai ter o transtorno alimentar não específico, né, que seria o EDNOS, que a gente vê tanto dentro da literatura. E daí a gente, porque de fato eles têm uma maior prevalência do que os outros, então a gente acaba focando mais neles, mas de fato existem esses outros transtornos, como tu mesmo colocou, o transtorno restritivo, a gente vai ter outros ainda ali. Mas eu acho que assim, quando eu penso na definição da EPA, a minha ideia assim tudo isso e que pode incluir também distúrbios na imagem corporal. Eu acho que se tivesse essa frase, ficaria perfeito. Perfeito. E eu acho que assim, a gente poderia aqui, né, já fazer uma sugestão, um adendo. A gente faz essa sugestão de, podendo ou não incluir questões de imagem corporal, podendo ou não incluir um peso, uma mudança de peso. Porque às vezes a gente também tem essa imagem de fora, né, quem... ouve falar de transtornos alimentares, tem uma imagem muito formada de como é o corpo de quem sofre de transtornos alimentares. Tem uma imagem muito característica. E aí, se uma pessoa não se encaixa naquela imagem que ela imagina, ela já pensa, não, então não deve ser nada, sabe? Então, muitas vezes tem essa questão de estereotipar como é o corpo de uma pessoa sofrendo de transtorno alimentar e não necessariamente aquilo vai acontecer. Então, algumas consequências ao corpo, ao peso, podem ou não acontecer, dependendo de qual transtorno a gente está falando, né? E de, inclusive, qual etapa do processo de tratamento que a pessoa está. E daí, pensando nisso, né? A gente falou muito de imagem corporal. Como é que tu avalia a importância da imagem corporal no desenvolvimento de alguns dos transtornos alimentares? Bom, ela é realmente um tema central e até, inclusive, para quem se interessar sobre esse assunto, no primeiro podcast que eu participei aqui com o Bolívar, ele que trabalha tanto com imagem corporal definiu muito bem essa questão de como entender o que é imagem corporal e o fato de que existem dois componentes muito fortes, né? O componente perceptual e o atitudinal. E ambos podem estar afetados por um transtorno alimentar e muito possivelmente vai ter ali em algum dos dois algum desvio, algum desequilíbrio, alguma desconexão com a realidade. Então, para a gente entender melhor como funciona, o aspecto perceptual é como a gente de fato se percebe. Então, se a gente tem uma imagem clara do nosso corpo na nossa mente e se essa imagem, ela se assemelha à realidade. E quando existe, então, uma distorção de imagem corporal nesse quesito perceptual, a pessoa não se percebe da maneira que ela é. Ela pode se perceber maior ou menor do que de fato ela é. Às vezes ela não consegue também perceber algumas partes do corpo específicas. Já a questão atitudinal é como a pessoa se sente em relação a essa imagem corporal que ela formou, essa imagem que ela tem do corpo dela. Então, são as crenças que ela tem em relação ao corpo, as atitudes, ou pelo menos os sentimentos e emoções que aquela imagem corporal que ela tem, aquela figura que ela tem da imagem corporal dela, como ela interpreta aquilo e como ela significa, o que aquilo significa para ela. Então, muitas vezes a pessoa pode até ter uma imagem corporal, uma imagem que ela se percebe que é correspondente à realidade, mas
as crenças que ela tem, os sentimentos que ela tem em relação àquela imagem estão distorcidos. Então a pessoa pode ter um corpo totalmente eutrófico, ou seja, totalmente dentro dos padrões, saudável, mas ela se percebe, ela percebe que aquilo que ela está vendo é errado, é feio, insuficiente. Ela sente que aquilo ali, na verdade, precisaria melhorar, que aquilo ali não é um corpo digno ou bonito. E então, é ter uma distorção nas crenças em relação ao que ela percebe, mesmo que o que ela perceba é real. Então, a gente vê isso muito nos dias de hoje, até com pessoas sem transtorno alimentar, né? A pessoa pode não preencher critérios diagnósticos para ter um transtorno alimentar, mas ela já tem crenças muito distorcidas de o que é um corpo adequado. Mesmo que ela se perceba exatamente como ela é. Ela sabe o tamanho real que ela tem. Mas aquilo que ela vê, ela tem um julgamento muito forte daquilo e muitas vezes um julgamento muito crítico que acaba levando inclusive, ao desenvolvimento de transtornos alimentares, né? Acaba sendo um possível comportamento que vai ser como gatilho, um fator que vai gerar um possível transtorno alimentar depois. Por isso que é tão importante a gente entender que essas questões de distorção de imagem corporal devem ser olhadas não só para quem já sofre de transtornos alimentares, mas também para atuar na prevenção de transtornos alimentares. E quando fala isso é muito importante, né? Porque a gente pode ir modificando também essa autoimagem na medida que a gente vai evoluindo e que a gente vai trabalhando essas questões. E a etiologia dos transtornos alimentares, como tu bem colocou, tu não falou como gatilho, eu achei muito bom, né, que tu não colocou como gatilho, porque ela é multifatorial e a gente não tem determinantes tão claras, né, de isso aconteceu e gerou. Óbvio que vão ter questões genéticas, vão ter questões ambientais e vários outros aspectos que podem deixar alguém mais propenso a desenvolver um transtorno alimentar. Mas eu acho que é um desserviço quando a gente não coloca que a imagem corporal e muito do que é colocado hoje como entre aspas, o normal, porque assim, não sei quanto de normal é o que realmente é transmitido em Instagram, TikTok, YouTube, Facebook e o que mais. A gente precisa olhar para isso, porque se a gente não entende que a pessoa está com uma dificuldade na sua imagem corporal, e se eu só trabalhar com os comportamentos, tem um outro fator tão grande que a gente deixa de lado, né? Com certeza, e eu acho que isso é uma questão que eu acho que é cada vez mais importante a gente falar sobre isso, que é muito importante acolher o que a pessoa está sentindo em relação ao corpo dela e os desejos em relação ao corpo dela, ao invés de simplesmente dizer assim, não, tu não deveria sentir isso. Porque eu acho que muitas vezes hoje em dia, eu não sei se tu concorda comigo, Léo, se formou esse discurso de não, olha só, a gente não vai querer mudar o nosso corpo, a gente tem que aceitar o corpo, então a partir disso vamos mudar os comportamentos. Tá, mas a gente não vai olhar para todos esses sentimentos e emoções que a pessoa já tem em relação ao corpo dela, que possivelmente se a gente não trabalhar essa relação com o corpo, a gente não vai conseguir de fato ter uma mudança de comportamento de longo prazo, porque muitas vezes esses comportamentos estão enraizados em questões corporais muito fortes. Uhum. Eu gosto muito, eu tava fazendo a tradução técnica de um livro para crianças e adolescentes sobre ansiedade social. E eu adorei que a autora do livro, a Shannon, agora esqueci o nome dela, ela botou de um jeito muito bonitinho, que é tipo uma corrente de eventos. E que deve ter pensamento, emoção e comportamento. E é muito interessante, porque tu pode quebrar a corrente num ponto, mas se tu não olhar pro resto, ela pode se engatar em outro lugar. Uhum. E ela pode ir fazendo essa manutenção. Então, compreender que modificar o comportamento ele é importante, ele pode ser até o suficiente para isso. Mas se esse comportamento ele está sendo iniciado por uma distorção cognitiva, por um pensamento que está distorcido e que vem, de repente, de crenças sobre isso, é muito provável que se a gente não mexer nessas crenças, e pode ser mexido também por comportamentos, mas se a gente não olhar para isso, não endereçar isso, há uma possibilidade disso ter uma recidiva e ter um comportamento que se mantenha, né? Eu concordo muito contigo, porque, por exemplo, na minha prática clínica, as pessoas chegam e elas, na sua grande maioria, já sabem como eu trabalho. Então, elas
elas já vêm cheias de dedos, assim, pisando em ovos, para não falar que, no fundo, elas têm um desconforto em relação ao corpo delas. Que elas gostariam que o corpo fosse mais isso, ou mais aquilo, ou menos isso, ou menos aquilo. Porque elas acham que elas não devem, que é errado querer que o corpo seja diferente. Porque existe um discurso tão grande e importante sobre a aceitação corporal, sobre a importância da diversidade corporal, sobre entender o quanto o padrão estético é muito rígido, muito específico e que ele não se encaixa para a grande maioria das pessoas. Mas, para além disso, a pessoa ainda trouxe toda aquela bagagem de uma vida inteira tendo crenças e sentimentos, muitas vezes negativos e críticos, sobre o seu corpo. Aí a pessoa, ela não tem, isso não simplesmente desaparece. Então, o fato da gente simplesmente saber que toda a pressão estética que existe é injusta, não anula tudo que a pessoa sente em relação ao seu corpo e talvez os desejos que ela tenha cultivado e as crenças que ela tem em relação ao seu corpo, que são coisas tão mais antigas e enraizadas de maneira tão mais profunda. Então, se a gente não olha para isso, se a gente não acolhe essas questões, para onde elas vão? O que acontece com elas? E bem como tu disseste, se a gente não olha para elas, se a gente simplesmente parte para uma mudança de comportamento, talvez essas questões acabem se enganchando em outras questões e se desenvolvendo de uma maneira, às vezes até mais prejudicial no futuro, ou pelo menos esses comportamentos que a gente está tentando mudar aqui agora não vão conseguir ser mantidos por muito tempo. E eu acho que daí isso entra naquilo que a gente estava falando no outro podcast sobre comer intuitivo e de uma lógica de não entrar em dietas necessariamente, porque, de novo, eu faço essa mudança aqui, mas eu não estou modificando como eu entendo todo esse processo e, consequentemente, há uma tendência a acabar voltando a ganhar peso e qualquer outra questão que possa estar envolvida ali, né? Eu acabo voltando para esse status quo, assim, do meu próprio jeito de ser, né? Exatamente. Inclusive, como a gente falou naquele podcast, eu não vou me estender aqui, porque quem quiser entender melhor sobre comer intuitivo tem um outro podcast que fala sobre isso, mas o primeiro princípio é rejeitar a mentalidade de dieta, e se a gente não passar por ele, se ele não estiver bem internalizado e a gente quiser passar por uma parte mais prática, a mentalidade de dieta vai ficar aqui embaixo dizendo assim, tá, mas tem certeza que tu pode isso? Tem certeza que não deveria ser assim? Tem certeza que tu não tá fazendo isso errado? Tem certeza que tu vai conseguir? Porque a mentalidade de dieta segue ali no fundo. E, de novo, seria totalmente irrealista a gente querer apagar tantas crenças que foram cultivadas e preservadas e reforçadas durante tantos anos. Não, perfeito. E daí a gente já entra nesse ponto, né? Como que a cultura da dieta, e principalmente redes sociais hoje em dia, né, impacta a forma que a gente se alimenta e também no desenvolvimento de transtornos alimentares. Como é que tu vê isso até na tua prática clínica? Porque tu falou uma coisa muito interessante. As tuas pacientes, os teus pacientes, eles chegam para falar contigo já entendendo que tu trabalha muito com transtornos alimentares e com comer intuitivo. Então, eles já vêm um pouquinho mais filtrados, vamos colocar dessa maneira. Mas ainda assim, tem um impacto de como tu te comunica na rede social que faz isso chegar dessa maneira. Mas como é que tu vê isso de uma forma mais geral, né? Porque a maior parte dos nutricionistas não são nutricionistas que trabalham com comer intuitivo, por exemplo. Olha, e isso é uma coisa que eu percebo especialmente quando eu vejo de onde vem o paciente, né? Que a grande maioria hoje em dia vem por redes sociais, mas muitos ainda vêm por indicações, tanto de pacientes antigos ou pessoas que conhecem. Então, esses pacientes que vêm através das redes sociais, eles já vêm bem mais, como tu disseste, filtrados, porque eles já consumiram esse conteúdo e eles já se identificaram com ele, então eles já vêm quase como uma base educacional antes de chegar na consulta. Mas os que vêm por indicação, às vezes simplesmente são indicados uma nutricionista. Ah, eu tenho uma nutricionista que eu conheço, que tu vai gostar. E aí chegam lá e eu sou simplesmente uma nutricionista. E a toda a bagagem do que a pessoa imagina o que vai ser o nutricionista, a pessoa já vem com isso, né? Então, olha, muito possivelmente eu vou chegar lá, ela vai passar uma dieta para emagrecer, e daqui a 30 dias eu volto, a gente vai se pesar e vai ver se eu consegui. Você tem que mexer alguma coisa ou seguimos o mesmo ritmo. Exatamente. Então, o que eu percebo é que, assim, a percepção das pessoas, de maneira geral, com a nutrição e com esse trabalho, ela segue ainda tendo padrões tradicionais. As pessoas ainda esperam que isso seja a fórmula, porque emagrecer ainda é tido como algo sempre bom e correto, né? Então, parece que todo mundo sempre deveria estar almejando um emagrecimento, ou que a alimentação de todo mundo deveria estar voltada para o emagrecimento. Então, eu acho que isso ainda é, a maioria ainda é como a gente tem
a sociedade moldada, e acho que infelizmente vai demorar um tempo para que isso de fato mude. Então acho que a percepção que as pessoas têm de maneira geral ainda é essa. Mas eu vejo uma mudança nas pessoas, no sentido, especialmente nas gerações mais novas, de já quererem fazer diferente. Então, eu percebo pessoas chegando que não têm uma relação transtornada com a comida e não querem desenvolver. E eu acho isso incrível. Pessoas que têm uma relação tranquila com a comida e com o corpo, mas percebem esse movimento se formando, especialmente das gerações passadas. Talvez até pessoas que percebam isso nas suas famílias, percebam isso através das redes sociais, e não querem fazer parte desse movimento de eu não vou deixar que a minha relação com a comida se prejudique a esse ponto, então eu já vou ter uma relação com a comida e vou buscar um acompanhamento diferente. E eu fico pensando, né, a gente falou do Fit Inspiration, de como na verdade está relacionado a humor mais negativo, a maior insatisfação corporal, e que daí isso já faz a gente se perguntar, né, que inspiração é essa que me faz eu me sentir tão para baixo? Inspiração, em geral, se a gente for olhar no dicionário, está relacionado a algo que vai fazer a gente agir em prol de algo. A gente pode agir por uma questão de a gente se sentir mal, mas a questão talvez seja outra. Será que a gente quer agir por isso? Por uma culpa? Por uma sensação de inadequação? E, ao mesmo tempo, né, é muito curioso, porque a gente precisa também ser muito justos com os nossos pacientes. De falar, olha, possivelmente se tu ganhar peso, tá, as pessoas podem vir a te julgar, mas o que isso significa de fato? Será que esse é o tipo de pessoa que tu vai querer te envolver, conviver, que te julga por tu ganhar ou perder peso? E eu acho que essas são algumas perguntas difíceis que a gente acaba encontrando na nossa prática clínica, né? De, é por controle, qual é o drive que vem ali por detrás, né? Perfeito. E bem como tu colocaste, né? O que as pessoas pensam da gente e do nosso corpo diz muito mais a respeito de quem pensa do que de quem de fato é o corpo. Mas uma coisa importante da gente mencionar é o impacto que isso pode ter de fato na pessoa, né? Esse julgamento, porque, por exemplo, assim, quando a gente pensa em transtornos alimentares, a gente tem os fatores desencadeantes, precipitantes, e um deles é bullying, comentários negativos, julgamentos. E às vezes a gente não tem ideia que uma coisa que a gente fala possa ter um impacto tão grande na vida de alguém. Às vezes uma pessoa ouviu um comentáriozinho assim, inofensivo, que a pessoa que fez acha que foi inofensivo, mas na vida daquela pessoa, aquele comentário teve um impacto tão grande que pode ter sido o princípiozinho, né, o famoso gatilho para o desenvolvimento de um transtorno alimentar. Então, esses julgamentos, por mais que a gente possa dizer assim, realmente isso diz muito mais a respeito da outra pessoa, o quanto o que essas pessoas falam podem impactar as pessoas que estão ali, quase prontas para desenvolver um transtorno alimentar. E as redes sociais são uma grande oportunidade para isso acontecer, né? Porque quando a gente fala em bullying, há um tempo atrás, talvez a gente pensasse só no bullying presencial, escolar, que as crianças sofriam na escola, mas hoje em dia a gente tem o cyberbullying, e às vezes não é nenhuma questão de um bullying tão descarado, mas assim, pequenos comentários que a pessoa possa receber numa foto, possa receber por mensagem, ou até comentários alheios, né? Então assim, eu vejo fulana falando do corpo de ciclana, aí eu já comparo o meu corpo com o de ciclana e parto do princípio, então, que se ela falou disso dela, falaria isso do meu corpo, então o meu corpo tá inadequado, o meu corpo tá errado, a minha alimentação tá totalmente inadequada, olha a alimentação da pessoa que é melhor que a minha, olha o corpo da pessoa que é perfeito e o meu não é. Então, tudo que as redes sociais fazem, às vezes, é escancarar uma comparação injusta que já existia, mas agora ela tá nas nossas telas, e as telas são nas nossas mãos 24 horas por dia. E então a gente fica sempre sendo reforçado essa mensagem de que tem alguma coisa inadequada na gente, a nossa alimentação, ou o nosso corpo, ou os dois, e isso às vezes, mesmo que de maneira inofensiva por parte de outras pessoas, pode acabar sendo um gatilho para o desenvolvimento de um transtorno alimentar. E quando tu fala isso, me faz lembrar do podcast que eu escutei do Hermano, que já participou aqui no podcast do Lutz. Ele falou, essa é uma das primeiras vezes na história que a gente está enfrentando meios de se estressar que a gente nunca enfrentou antes. Porque, querendo ou não, isso aqui, o celular, um iPad, o que for, isso nunca existiu antes. É uma forma de se estressar completamente nova.
Antigamente a gente se comparava com famílias, com as pessoas que a gente convivia. Hoje tu te compara com, sei lá, um influencer da China, um influencer, sei lá, de qualquer lugar do mundo. E quão adequado é essa comparação, né? Porque, principalmente quando a gente trabalha com anorexia, né? Que a gente vai falar que é o transtorno, o transtorno alimentar mais perigoso dos que a gente trabalha, não existe o tratamento sem um objetivo de aumento de peso gradual. É um objetivo. E eu falo isso porque no tratamento a gente precisa ser muito honesto com o paciente. Uhum. E de falar, sim, tu vai te sentir mais estufado, talvez. Sim, talvez tu vai te sentir desconfortável. Mas eu prefiro jogar limpo do que dizer, não, vai ser ótimo o tratamento, tu vai te sentir incrível. Não, possivelmente não. E a gente sai daquela ideia de que na terapia e no acompanhamento nutricional e em qualquer prática de saúde tu vai sair melhor, te sentindo melhor. Às vezes a gente tem que se sentir um pouco desconfortável pra gente poder se sentir melhor posteriormente. Não sei como tu vê isso na tua prática, mas isso é uma coisa que eu sempre falo e dou um disclaimerzão pros meus pacientes, porque senão, pô, mas tu falou que eu ia me sentir melhor. A gente cria expectativas, né? Eu concordo contigo, eu acho muito importante a gente entender que às vezes a gente vai precisar se sentir um pouco pior para depois se sentir melhor. E muitas vezes, tu que é psicólogo sabe, né, o quanto isso às vezes é um processo terapêutico, né? Se permitir sentir coisas que são desconfortáveis para depois conseguir desembaraçar elas e chegar a um ambiente mais confortável. Na relação com a comida, na questão nutricional, a gente tem que levar em consideração também o quanto o resultado imediato, que eu não sei nem se a gente pode chamar de resultado, mas talvez para fins de conversa, assim, o resultado imediato talvez seja muito diferente do que a pessoa de fato gostaria. E é importante a gente reconhecer isso desde o início. Como tu falou, jogar limpo. Falar, olha, o tratamento ele muito possivelmente vai ter esse momento e esse momento, mas isso são tudo questões de possibilidade. Pode ser assim, pode ser assado, pode não acontecer isso, pode não acontecer aquilo. E em relação ao peso, isso é uma coisa sempre importante de falar, de alinhar expectativas, porque às vezes quando tem um paciente na nossa frente, ele vai filtrando um pouco do que a gente fala, porque afinal de contas às vezes são muitas e muitas informações, é normal, eu acho que todo mundo faz isso, mas então é importante às vezes falar e falar novamente, para alinhar essas expectativas, para que a pessoa entenda o que está acontecendo, o que pode ou não pode acontecer, para a pessoa, como tu disseste, não imaginar que assim, olha, o processo de um tratamento, ele é, olha, uma linha para frente, assim, simplesmente reta, maravilhosa, daqui para frente, Poliana. só para frente. Exatamente, Poliana, comecei a me tratar, bom, então daqui para frente, só para frente. Não, ele não, o processo de tratamento não é linear. Ele tem não só altos e baixos em relação ao peso, ele tem altos e baixos em relação a como a pessoa se sente ao tratamento, como a pessoa se sente em relação a ela durante o tratamento, o quanto a pessoa está empenhada, o quanto a pessoa está acreditando naquilo, e é por isso que é tão importante ter uma equipe forte em volta para dar esse apoio, porque é muito, muito, muito normal que a pessoa se sinta mal no início, que a pessoa se sinta incapaz no início, que a pessoa sinta que ela está fazendo todo esse processo errado. É muito comum a pessoa sentir, não, eu devo estar fazendo isso errado, não deve ser assim. Não deveria ser assim, eu não deveria estar me sentindo assim. Ah, mas se eu sei que não faz, que eu deveria pensar dessa maneira, por que eu penso dessa outra? Então, eu sou inadequada até no meu tratamento. A pessoa começa a se julgar e ser muito autocrítica em relação a como ela está se portando e como ela está se sentindo em relação ao tratamento dela, né? Ela pensa, eu deveria ficar feliz que eu tô recuperando minha saúde, mas eu tô só pensando no meu peso. É normal, é importante saber que é normal. Que tu não vai te sentir super feliz em estar recuperando um peso, porque inclusive quando a gente fala assim no tratamento de anorexia, como tu disseste, a gente fala muito, né, em recuperação de peso, recuperação de saúde, reestabelecer um peso que é um peso saudável. A gente faz lá uma conta, vê qual seria um peso dentro de um IMC adequado e a gente vai adequando todo o tratamento nutricional para gradualmente aumentar o consumo energético, para gradualmente voltar àquele peso. E talvez seja uma questão que, quando a gente está de fora, é muito fácil para a gente dizer, não, a pessoa está recuperando um peso saudável para ela. Então, assim, a pessoa não está
ganhando peso num sentido que a pessoa sente que é ser negativa, aquela coisa, eu tô engordando. Gente, sim, mas de uma maneira para recuperar saúde. É porque existe uma conotação tão negativa com a questão de engordar e ganhar peso que parece que isso vai ser sempre um fracasso. Quando, na verdade, no tratamento da anorexia é uma vitória, é uma conquista. Mas a gente tem que ressignificar isso, né? Porque para a pessoa perder aquele peso foi uma vitória. Para a pessoa estar num baixo peso, que é totalmente deletério para a saúde dela, foi uma conquista. E manter aquilo seria uma conquista. Mas isso não é um pensamento da pessoa em si, mas sim um pensamento do transtorno. Então, tratando essas questões, a gente consegue talvez ir aos poucos transformando essas crenças de que ganhar peso e recuperar peso é algo negativo para que de fato seja algo positivo. Mas até lá, a pessoa vai sofrer e ficar frustrada com essas consequências do tratamento. E quando falei isso, eu me lembro de um livro que eu li, sempre foi muito marcante para mim, que é o Life Without Ed. Não sei se tu já leu, mas fica a dica que é Vida Sem o Ed. O Ed seria o Eating Disorder. E é da Jenny Sheffer. E é incrível o livro, porque ela conta todo o processo que ela teve com o transtorno alimentar dela. E como ela se separou do transtorno alimentar e dessas crenças do transtorno alimentar. E ela fala durante o livro que, por mais que ela tenha se recuperado e melhorado, às vezes aparece de novo. E é natural que isso aconteça. E daí a questão é, o que eu posso fazer nesses momentos onde as coisas ficarem mais difíceis? Porque é muito fácil a gente voltar para padrões que foram muito reforçados na nossa vida. Perfeitamente, Léo. E especialmente quando o transtorno alimentar ele vem como uma maneira de lidar com algumas questões. Que isso realmente pode acontecer. E então, eu acho muito importante que a gente reconheça que esses pensamentos, por mais que a gente tenha tratado eles, por mais que a gente tenha reconhecido eles e por mais que conscientemente a gente saiba do efeito negativo que eles têm, os pensamentos eles podem voltar. E especialmente, pelo que a gente está falando mais cedo, o mundo que a gente vive, as influências que a gente sofre diariamente através das redes sociais e através da cultura que está ao nosso redor o tempo inteiro. Então, é importante, quem está passando por isso, entender que mesmo quando a pessoa já estiver passando pelo tratamento, estiver bem orientada, mesmo quando ela sentir que ela já melhorou, os pensamentos ainda podem aparecer. E isso não é um sinal de fracasso, e não é um sinal que a pessoa está fazendo um tratamento errado, e não é um sinal que a pessoa é inadequada ou fraca. Isso é um sinal de que a pessoa é humana, como todos somos, e aí, bem como tu disseste, a questão é, tá, ok, agora, com a cabeça de hoje, como é que eu posso lidar melhor com esses pensamentos invasivos em relação a questões transtornadas de corpo, imagem, alimentação. E daí isso entra toda aquela questão. A gente não controla o que a gente pensa. Perfeito. A gente não controla esse pensamento automático que vem. Mas a gente pode lidar com o segundo pensamento. A gente pode colocar isso no papel e fazer vários exercícios. Um exercício que eu gosto muito é de desfusão cognitiva. Eu tô tendo esse pensamento, isso tá fazendo eu me sentir mal. Pega esse pensamento. Se vocês tiverem um pensamento assim, faça esse exercício. Pega o pensamento, anota no papel. Lê ele várias vezes. Lê esse pensamento. Uma hora ele vai parar de fazer muito sentido as palavras. Entendam, são só essas palavras que estão fazendo tu te sentir mal. São só palavras. O significado é o que a gente dá para essas palavras. Então a gente poder entender isso e poder tentar se afastar. Óbvio que existe um contexto, óbvio que existe uma cultura que dificulta muito a gente se afastar dessas significações. Mas a gente pode dar significado para as coisas. Então também é bem importante da gente ir pensando nisso. E daí eu te pergunto assim, a gente está falando de transtornos alimentares, mas por que a gente precisa estudar eles? Essa é uma pergunta tão complexa porque ela envolve tanto a necessidade de entender melhor os tratamentos, entender como lidar com pacientes que possuem transtornos alimentares, mas também é muito importante para que a gente possa preveni-los. E eu bato muito na tecla da prevenção, porque eu acho que muito do que a gente está vivendo hoje é tão forte e que pode ser um divisor de águas. Então, o que acontece nas redes sociais, o que está acontecendo
há décadas e décadas com a cultura na qual a gente vive, isso tudo pode ter um impacto muito grande. Só que a gente que tem cada vez mais consciência e cada vez mais o poder de mudar isso. Então, eu bato muito na tecla de prevenção, porque eu acho que é aí que está uma grande chave para o futuro. Então, entender e estudar transtornos alimentares é essenciais para a gente saber como a mente de alguém que está sofrendo de transtornos alimentares funciona, para a gente poder saber como lidar com essa pessoa, não só como tratar a dietoterapia, tá, qual o tratamento que a pessoa vai fazer de psicoterapia ou de psiquiatria, mas também quais são os gatilhos, os comportamentos, o vocabulário, quais são as questões que vão participar da vida dessa pessoa que podem ajudar ou piorar nesse tratamento. E da mesma maneira, quais são as questões ambientais, sociais, econômicas que podem ajudar na prevenção desse tratamento. Então, eu acho que estudar transtornos alimentares e conseguir entendê-los melhor e talvez ter um pouco mais de empatia por eles, isso pode nos ajudar muito, porque eu acho que se tem uma coisa que foi feita, né, durante as últimas décadas, é tentar quebrar um pouco esse estereótipo de o que é, o que não é um transtorno alimentar. E quando existe um conhecimento muito superficial, a gente simplifica uma condição que ela é multifatorial. Mega complexa, né? Exatamente como tu disseste lá no início, não tem uma única questão assim, foi nesse dia aqui que foi desenvolvido o transtorno alimentar, e é esse fator aqui que é o que mantém ele, e é por essa razão, então assim, é só... Não, é justamente entendendo a dimensão, a grande dimensão de um transtorno alimentar, que a gente consegue entender o quanto a gente ainda precisa estudar mais e pesquisar mais para conseguir, de fato, ajudar as pessoas que estão sofrendo com isso, ou as pessoas que estão quase ali, a gente consegue resgatar antes de se tornar algo um pouco mais danoso para a saúde. E é muito importante tu falar isso, e também daí entra o que a gente tem de dados, né, sobre transtornos alimentares. Eu puxei aqui, que eu tenho anotado, né, a gente sabe que a mortalidade para todos os transtornos alimentares ela é alta, e a mortalidade para a anorexia tem a maior mortalidade entre todos os transtornos mentais. Para vocês terem ideia, a anorexia tem mortalidade superior à depressão, bipolaridade e esquizofrenia, que são transtornos que a gente sempre olha e sempre pensa nessa questão da mortalidade, do risco que esses pacientes realmente se encontram. E, além disso, são patologias que têm um tratamento super difícil e os índices não são muito legais. A gente tem que apenas 50% dos casos de anorexia se recuperam totalmente. Então, joguem uma moeda, de uma certa forma. E as taxas de recaída dessas pessoas que melhoram são de 12% a quase 30%, a 27%. Então a gente já consegue ver que não é todo mundo que melhora, e dessas pessoas que melhoram ainda tem muita recaída. Então a gente tem que pensar também, como tu mesmo falou, estudar pra gente ter o que acontece nessa complexidade toda, e a gente precisa de melhores tratamentos, né? E daí para bulimia a gente tem a taxa de recuperação vai de 50% a 70%, o que já é muito melhor. Mas os índices de recaída são maiores, que eles vão de 30% a 50%. Então a gente já vê aí uma complexidade só no tratamento. Tem complexidade na compreensão do desenvolvimento do tratamento. Então a gente consegue ver como, na verdade, uma classe de transtornos ela pode agrupar várias dificuldades no tratamento que a gente vai embarcar e enfrentar junto com o paciente, né? Porque a gente está junto com eles, né? Com certeza. E bem como tu disseste, esse tratamento, ele não tem uma alta taxa de adesão ou de sucesso, se é que essa é a melhor palavra, mas são muitas vezes tratamentos muito longos. E quando a gente fala de longos, a gente está falando de anos, de décadas, e com essas recaídas, e aí às vezes a pessoa ela tem um progresso, ela tem um regresso, aí ela tá uma questão mais ambulatorial, depois ela tem que passar por uma parte de internação, a gravidade aumenta, a gravidade diminui, e isso é uma coisa muito forte, não só para o paciente que está sofrendo isso, mas para a rede de apoio ao redor, né? Para os familiares ao redor. Essa parte de rede de apoio familiar é tão importante, e eu acho que isso também é um outro fator que aumenta a importância da gente estudar e entender cada vez mais os transtornos alimentares, é como orientar melhor os familiares, de como lidar, porque muitas vezes esses pacientes que são ambulatoriais, eles vão estar em casa fazendo esse tratamento durante tanto tempo, e muito do que pode ter sido um gatilho
para o desenvolvimento do transtorno alimentar em casa, agora vai ter que fazer parte da recuperação, do tratamento. Então, conseguir entender e distinguir quais são os comportamentos e atitudes que as pessoas ao redor, o sistema de apoio daquele paciente podem ter ou devem evitar, para não só ajudar no tratamento e evitar uma possível recaída. Então é por isso que eu acho tão importante entender todos esses componentes que vão fazer parte da compreensão do tratamento e todos esses componentes que estão envolvidos no tratamento, né? E eu acho que assim, né? Isso não deve servir como uma história de não vamos tratar, não tenho o que fazer. Não é uma história triste, mas é uma história que deve levantar um alerta para a gente poder pesquisar mais, estudar mais, compreender melhor. Porque, de novo, tem uma boa parcela da população que vai ter essas problemáticas. E a gente precisa, como profissionais de saúde, estar equipados para trabalhar com isso. Porque também tem um alto índice de comorbidades com transtornos mentais. Então, a gente vai ver muitos transtornos de personalidade comórbidos aos transtornos alimentares, transtornos do antigo eixo 1, né? Depressão, ansiedade, transtornos relacionados ao uso de substância, trauma, também é muito comum. E isso já faz a gente pensar um pouquinho sobre tudo que a gente ainda tem que avançar. E tem bastante coisa para avançar, isso não é algo ruim, na verdade é algo positivo, a gente está evoluindo nesse tema. Mas daí acho que é uma pergunta que é interessante, principalmente para os psicólogos, psiquiatras e até mesmo para pacientes que talvez possam estar nos escutando, né? Como que funciona o acompanhamento nutricional no tratamento de transtornos alimentares? Óbvio que vai diferir um pouquinho de transtorno para transtorno, mas como que funciona assim de uma forma mais geral? Ou como que tu trabalhas com esses pacientes? Perfeito. Bom, como tu já disseste, o tratamento vai depender totalmente de qual transtorno a gente está falando. E também qual a gravidade e qual estágio de tratamento a pessoa está. Se a gente vai falar em nível ambulatorial ou se a gente vai falar em nível hospitalar. São coisas completamente diferentes. E também a gravidade, assim, por exemplo, do estado de saúde das outras comorbidades, né? Porque se a pessoa tem alguma questão clínica envolvida, muitas vezes o tratamento nutricional ele vai estar muito mais voltado para aquela outra questão clínica. Se a pessoa desenvolveu uma diabetes, se tem alguma questão relacionada ao colesterol, se a pessoa tem uma questão voltada para a saúde cardíaca, se tem alguma outra questão clínica que está junto, muito do tratamento nutricional vai ser voltado para isso. E quando a gente fala de anorexia, por exemplo, como a gente estava falando mais cedo, que o principal, ou um dos primeiros objetivos é a recuperação do peso, muito do tratamento vai depender de fazer algum tipo de intervenção que possibilite com que a pessoa faça a recuperação de peso. Para isso, a gente vai precisar entender como é que é a alimentação atual da pessoa, para tentar entender como a gente pode ajudar a fazer incrementos periódicos ali. E uma questão que eu acho que talvez dê para... Não sei se dá para generalizar, porque eu acho muito difícil e arriscado a gente generalizar qualquer coisa, mas é que a terapia nutricional, ela pode diferir aqui se a gente olhar para ela como um aconselhamento nutricional, diferente de uma dietoterapia prescritiva tradicional. Claro, em alguns momentos vai ter que existir algum nível de prescrição, justamente dependendo de qual transtorno alimentar a gente está falando, em qual estágio, mas quando a gente fala de aconselhamento nutricional, a gente está falando de uma relação entre nutricionista e paciente, que existe um nivelamento hierárquico, onde não é o nutricionista mandando, prescrevendo, ordenando, e sim trazendo o paciente para dentro do processo, explicando aquelas questões, fazendo uma educação nutricional e aí dando ao paciente uma liberdade de escolha. Ao invés do nutricionista estar lá como a grande pessoa que vai mandar ou desmandar, dizer que fez bem, que fez mal, o nutricionista e o paciente vão estar iguais para tentar os dois se ajudarem, se colaborarem, digamos assim. E claro que o nutricionista vai ter um papel ali de educar, de falar questões que talvez o paciente não esteja ciente, mas tem também o fato de colocar o paciente para dentro desse processo, para ele entender que sem
escolha dele de se ajudar, muito possivelmente não vai ter uma mudança no longo prazo. Uhum. Claro, e aqui eu sempre faço um adendo, dependendo do transtorno, dependendo do estágio que a pessoa tá, vai se perder um pouco de autonomia. Se existe um baixo peso tão grave e uma rejeição da alimentação, a pessoa se nega a comer, muitas vezes a gente tem que envolver familiares, prescrições, uma alimentação bem menos independente, com menos autonomia, para o bem da recuperação da saúde do paciente. Mas, de uma maneira geral, quando é uma questão mais que não está tão grave e que o paciente está aceitando fazer esse tratamento, é muito importante que não seja algo tão imposto de uma maneira tão rígida para que o paciente participe mais desse processo, que ele veja valor, que seja compreendido para ele o valor daquele tratamento para a saúde dele no longo prazo. E para isso, o profissional, o nutricionista tem que entender quais são as motivações mais profundas daquele paciente, para que ele consiga falar a mesma língua, para que ele tenha empatia pelo que o paciente está falando. Porque seria muito fácil simplesmente dizer para o paciente o que ele tem que fazer, porque saber o que ele deveria fazer, o que ele deveria comer, o quanto ele deveria comer, se sabe, mas no fundo o paciente também sabe. E aí é importante que exista um pouco desse acolhimento, dessa empatia, para que seja levado em consideração todo o sofrimento do paciente em relação àquilo e a dificuldade que ele tem em relação àquilo. Então, para ser um pouco mais objetiva e específica, quando a gente fala de anorexia, a gente vai ter muitas vezes um plano alimentar. Às vezes ele pode ser mais prescritivo, às vezes pode ser mais qualitativo, depende do paciente, depende do caso, depende de outras questões fortes que podem existir ali, de comportamento e atitudes alimentares, com muitas vezes uma tentativa de incrementar essa alimentação aos poucos para fazer essa recuperação de peso, sempre pensando no IMC ali saudável como base. Quando a gente fala de TCA, né, de transtorno de compulsão alimentar, a primeira coisa é não fazer prescrição restritiva. Uhum. Porque a prescrição restritiva é justamente o gatilho. O ciclo da restrição e da compulsão, né? Perfeitamente. Se a gente coloca ali uma prescrição restritiva tradicional, isso é pedir para o ciclo se perpetuar. Então, a primeira coisa que a gente não faz é uma dieta prescritiva. Então, a gente trabalha várias outras questões que estão acontecendo ao longo do ciclo, né? Das distorções cognitivas, da sensação de culpa, de entender quais são as questões impulsivas que levam ao ato de comer por compulsão. E quando a gente fala de bulimia, bulimia nervosa, a gente também está falando em algo meio parecido com o TCA, no sentido de não fazer dietas prescritivas, porque muitas vezes o transtorno da bulimia nervosa, ele vai ter um componente parecido de existir uma dieta restritiva ou algum tipo de restrição que serve de gatilho para um episódio de compulsão, que serve de gatilho para um episódio de purgação e assim sucessivamente. Então, são questões muito diferentes, né? Tratar um paciente com anorexia, um paciente com TCA, são mundos completamente diferentes, com objetivos totalmente diferentes, mas especialmente quando a gente fala de BN e TCA, a gente tenta dar um pouco mais de autonomia para o paciente, um pouco mais de educação nutricional sobre não cultivar esses pensamentos tão negativos em relação aos alimentos, de que os alimentos são proibidos ou são errados. Então, existe muita educação nutricional voltada para distorção cognitiva e para a questão de anorexia nervosa, a recuperação de peso. E também trabalhar essas questões, esse medo de se alimentar e o medo de engordar, né? Que é algo tão, tão presente. E que é o que talvez mais acabe gerando a dificuldade no avanço do acompanhamento e também, às vezes, as recaídas. E uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar, eu tenho trabalhado muito com meus pacientes, e é uma das maneiras que costuma funcionar muito bem também, é da gente poder linkar com valores. Valores no sentido da gente entender. Eu quero ter determinado corpo, por quê? Porque eu acho que eu vou ter afeto, conexão, então vamos pensar. Como que esse comportamento de restrição está realmente te trazendo afeto, conexão? Possivelmente não vai estar trazendo. Mas essas exposições que o paciente vai ter que fazer, sejam alimentos ou a alimentação, ou o próprio alimento que está evitando, muitas vezes, se tu conseguir conectar isso com o valor de uma vida legal, de repente de uma família, conexão,
que for, o valor da pessoa, a profissão, pode ser a profissão, que a pessoa quer ser bem-sucedido. Bom, para ser bem-sucedido, tu vai ter que performar de uma determinada maneira, consequentemente, tem um gasto energético para isso. Se tu fica muito focado na tua questão alimentar, talvez tu não consiga chegar ali. Então, poder linkar também com esses valores, muitas vezes, é uma das maneiras que a gente consegue ver essa exposição fazendo mais sentido. Porque a exposição alimentar, ou qualquer tipo de exposição, ela demanda que o paciente veja o porquê. E veja como isso pode realmente ser benéfico para ele, né? Então, é uma das coisas que eu sempre penso quando a gente está trabalhando com, principalmente com esses pacientes de qual é o teu objetivo? Controle. Controle por quê? E daí a gente vai, e entra e tenta entender isso melhor para poder voltar também. Qual é o valor que tu realmente quer seguir? E isso, em geral, tem uma relação muito legal. E daí, eu já fico até pensando nisso, né? Porque a gente trabalha muito na psicoterapia com distorções cognitivas, principalmente nas psicoterapias cognitivas comportamentais. E uma das distorções mais comuns são dos alimentos proibidos, né? Eu não posso comer chocolate, se eu comer chocolate eu vou engordar. Como é que a gente trabalha com esse tipo de distorção, principalmente no teu trabalho, Laura? Olha, isso, bem como tu disseste, é algo muito presente, as distorções cognitivas em relação aos alimentos, essa classificação dicotômica entre o que pode, o que não pode, o que é proibido, o que é permitido, o que faz bem, o que faz mal, o que é vilão, o que é mocinho, isso é algo muito presente, mesmo nas pessoas que não têm transtornos alimentares, porque foi um vocabulário que não só foi infiltrado, mas ele está cada vez sendo mais enrijecido em relação à comida, então é uma coisa que as pessoas já trabalham com normalidade, né? Até fazer essa distinção entre os alimentos permitidos e proibidos já virou algo muito corriqueiro. Quase banal. Muito banal, bem como tu disseste. Então, eu acho que muito do que tu trouxeste mais cedo de entender onde está o valor para a pessoa é talvez algo que possa ser importante para a gente trabalhar individualmente, porque a gente pode pensar num sentido coletivo de como a gente vai trabalhar isso como sociedade, de como a gente vai fazer essa transformação da cultura em si, mas quando a gente vai trabalhar individualmente, pessoa por pessoa, às vezes vale entender assim, da onde a gente aprendeu isso. Aonde a gente aprendeu que chocolate é errado. Aonde a gente aprendeu que chocolate engorda. Por sinal, chocolate é incrível, gente. Se vocês não provaram, provem. Nossa, grande descoberta aqui. Não, e assim, a minha questão é chocolate branco. Chocolate branco ou chocolate ao leite. Mas eu acho que o mais importante é que seja algo que seja muito prazeroso pra gente. Porque se for pra comer chocolate que seja prazeroso, não é do chocolate que a gente vai extrair nutrientes. A gente pode comer salada pra ter mais nutrientes. Do chocolate a gente pode extrair prazer. E bastante. E bastante. E o que eu estava dizendo sobre as nossas crenças é tentar entender da onde elas vêm. Então, da onde a gente tirou que tal alimento é proibido, que tal alimento é errado. Muitas vezes a gente ouviu isso lá atrás, quando a gente era criança, alguém em casa, ou a gente ouviu na escola, ou a gente vê hoje nas redes sociais. Então, a primeira coisa é tentar entender por que a gente acha aquilo? Da onde vem essa crença? Porque muitas vezes, eu chamo isso de ficar puxando o fio, né? Uhum. Puxa esse fio e vê da onde ele tá. Onde é que vai vir o primeiro nó? E aí existem alguns tipos de tratamento que a gente pode fazer, como o tratamento de exposição, que são tratamentos que fazem com que a pessoa tenha a experiência de comer esses alimentos e perceber que nada de fato acontece. Que eles não são esse bicho de 7 cabeças que as pessoas imaginavam que eles fossem. E eu, se me permite um exemplo pessoal meu, eu lembro que o alimento que eu tinha uma distorção cognitiva mais forte era massa, por muito tempo. E na minha cabeça massa era proibido, engordava, pior alimento possível, porque não só era um alimento rico em carboidrato, e carboidrato era um vilão, mas ainda possível um carboidrato com glúten, que era outro vilão. Então, assim, massa era absolutamente proibido. Só que não era à toa que massa era proibido. É que massa era um dos meus alimentos favoritos. Eu amo massa. E aí eu associei muito que o prazer
Gente, se é bom desse jeito, não deve ser permitido. Não, se é bom, não deve ser saudável. Tem que ter alguma coisa de errado. Tem que ter alguma coisa de errado. Não pode ser neutro eu comer uma coisa que eu gosto, né? Porque a alimentação saudável, ela tem que ser um sacrifício. A alimentação saudável, ela tem que ser algo sem graça, né? Eu tenho que sentir que eu tô sofrendo pra conquistar, pra merecer uma alimentação saudável. E por tantos outros fatores que a gente pode ir puxando o fio e avaliando de onde vem, eu tinha na minha cabeça que massa era proibido, né? Porque, adendo, para quem não assistiu os outros podcasts, eu já tive uma relação complicada com a comida e com o corpo, que foi, inclusive, que fez com que eu entrasse a fundo nessa área, estudasse essa área e trabalhasse com isso, para ajudar as pessoas, para que elas não desenvolvam, pelo menos que elas melhorem essa questão. E massa foi um alimento que me marcou muito, porque eu amo, mas eu achava que eu não poderia comer, que eu não deveria comer, que era errado. E foi, apesar de toda a questão de, assim, de eu saber conscientemente que não faria mal, que não era errado, que não era proibido, eu tinha uma dificuldade, assim, de aceitar, de comer, de me permitir, de fato, comer com liberdade, sem culpa. E foi só, de fato, fazendo uma terapia de exposição, ou seja, comendo e vendo o que é que acontece, que eu fui aceitando que nada acontece. Que não acontece nada. Que é simplesmente uma comida. É uma comida como várias outras. Sim, os alimentos são nutricionalmente diferentes, eles têm componentes diferentes, com certeza. Mas eles podem ser moralmente iguais. E eu tava colocando um peso moral muito grande num alimento e achando que ele vai ter grandes consequências negativas para minha saúde, para o meu peso, quando na verdade não acontecia nada. Então, muitas vezes tem toda a educação que a gente pode fazer de desconstrução das crenças, e isso é realmente um processo educativo. Muitas vezes, quando a gente fala de tratamento dos transtornos alimentares, especialmente os que existem em grupo, eles têm aulas. Parte do processo de tratamento são aulas, onde a gente fala e tem orientações sobre essas questões e conversa sobre isso, desmistifica mitos, né? Perdoe a redundância, mas a gente desmistifica essas questões alimentares. Então, parte disso é fazer essa educação nutricional. E, às vezes, a outra parte é colocar em prática, porque saber, às vezes, não é o suficiente. Ter a parte cognitiva ali, dizer, ok, eu reconheço. É parte, né, do processo. É parte do processo. Mas, às vezes, a gente precisa pôr em prática, né? Pôr à prova e ver que, nossa, de fato, não acontece nada. Eu me lembro, eu gosto muito dessas sessões de exposição, porque daí a gente compra, por exemplo, bis. Uhum. A quantidade de vezes que eu já comi bis com pacientes assim, não posso comer chocolate. Não, então a gente, óbvio, tu faz tu vai fazer hierarquização da exposição e tudo mais, mas vai chegar um momento onde tu vai comer um chocolate com um paciente de sessão, vamos supor. E eu me lembro de uma sessão que foi muito interessante. E a gente foi lá e foi comer o bis. E a dificuldade da pessoa no primeiro momento para comer o bis. Mas também a tranquilidade depois de perceber que não mudou nada. Foi só um bis. Então são várias sessões e o bom é que depois eu comi todos os bis. Né? Ficou pra mim, assim, a caixa. Mas são algumas das sessões mais importantes e que tem maior peso. Eu falei isso em algum dos últimos podcasts que eu fiz, eu não me lembro exatamente com quem, que um dos nossos maiores trabalhos como profissionais de saúde, e principalmente psicoterapeutas, é ajudar o paciente a fazer aquilo que ele ou ela tem medo. Ajudar a vencer esse medo, porque a gente só vence o medo se expondo também. E encarando isso. É uma regulação. Né? E muitas vezes esse medo ele vai estar muito distorcido do que realmente pode acontecer. E até mesmo de ir fomentando e trabalhando nessa recuperação, como tu mesmo colocou, né? Perfeito, Léo. E sabe que isso me lembrou uma questão que a gente estava falando mais cedo de redes sociais, o impacto das redes sociais. E essa questão de não só a exposição do próprio paciente, não só dele ter essa experiência com ele próprio, mas ele vê que outras pessoas estão comendo isso. E é porque tem a influência negativa que as redes sociais podem ter, tipo, nossa, tal pessoa tem uma alimentação que aparentemente é perfeita, então a minha alimentação é inadequada. Mas ver pessoas com quem ele se identifica comendo alimentos que ele achava que eram proibidos e a pessoa ficando bem, inclusive às vezes tem pessoas que ele admira, pode trazer para perto essa sensação de tipo, nossa, peraí, então talvez não seja proibido assim. Talvez outras pessoas também comam. E isso é uma questão que eu acho difícil de trabalhar, porque ela é polêmica, é o quanto a gente deve ou não deve mostrar da nossa alimentação nas redes sociais. Isso é um debate interno que eu tenho há tanto tempo, há tantos anos, e
quando eu penso que assim, não, olha só, eu não vou mostrar nada da minha alimentação, porque eu não quero gerar uma comparação injusta, porque de qualquer maneira, mesmo que eu mostre, nunca vai ser tudo que eu como, nunca vai ser uma imagem real, porque é sempre um recorte da realidade, e eu tenho medo de gerar uma comparação injusta, que possa ser prejudicial para alguém, mas quando eu posto que eu tô comendo alguma coisa super tradicional, como eu como com uma certa frequência, porque eu adoro tipo doces, tipo massa, as pessoas às vezes me falam assim, nossa, que legal, eu não sabia que tu comia isso. Isso me permitiu, fez eu me sentir livre para ir comer e saber que tá tudo certo. Então, assim, às vezes pode ter alguma coisa positiva em ver outras pessoas também comendo alimentos que a gente acha que são proibidos. Mas, claro, a gente não tem como avaliar que isso vai ser positivo para todo mundo. A gente não tem como avaliar que todas as pessoas vão receber essa mensagem da mesma maneira. E, como um contraponto, eu também acho importante que, se vai mostrar um pouquinho, assim, dessa alimentação, tem que mostrar o resto para entender que, bom, então tratar não só um transtorno alimentar, mas cultivar uma alimentação saudável, livre, equilibrada, não é apenas se permitir comer estes alimentos exclusivamente, também tem os outros alimentos nutritivos. Entender que a alimentação, ela é geral, ela é global, ela envolve vários alimentos, não necessariamente apenas os super ultra nutritivos e nem talvez os tradicionais que as pessoas consideram proibidos. Então, eu acho que é aí que entra uma questão de redes sociais que também pode ajudar. Tem a parte prejudicial, tem a parte que pode talvez ajudar e tem uma linha no meio de equilíbrio que eu acho que ainda está sendo desenhada, ainda está sendo traçada. A gente está testando esses limites ainda de até onde a gente pode ir, até onde a gente deve ir e quais são as nossas, não só obrigações, não obrigações, mas quais seriam talvez as nossas responsabilidades em mostrar ou não mostrar, falar ou não falar sobre alimentação nas redes sociais. Não sei se tu concorda comigo. Não, eu acho muito importante tudo isso que tu falou e enquanto foi falando, minha cabeça foi para vários lugares, mas ela pousou num vídeo que eu assisti, acho que semana passada ou na outra, no YouTube do Will Tennyson, que é um influencer de bodybuilder, e ele fez um vídeo sobre dismorfia corporal. E ele é um bodybuilder natural e tal, mas ele não compete, então não fica aquela coisa tão magra de ficar 4, 5% de gordura corporal. E daí ele falando sobre, ele tirou a foto dele, mostrou no espelho, ele fazendo com luz boa, sem luz boa, e ele foi mostrando todos os pontos que ele não gosta do corpo dele, que ele acha ruim e tudo mais. E daí ele foi entrevistar as outras pessoas na academia, na rua, e daí foi muito interessante, porque ele falou, eu me acho pequeno. Eu me acho pequeno. E, de fato, ele não é um cara pequeno. Um cara muito, muito grande, muito forte. Tipo, acho que todo mundo que visse ele concordaria isso. E daí foi muito interessante que ele tava fazendo esse vídeo, numa das entrevistas, um dos rapazes falou, não, porque eu me espelho no teu corpo. O teu corpo é o que eu queria ter. E daí ele depois falando assim, só com a câmera, de como foi interessante e difícil pra ele perceber isso. E de como essa pressão muitas vezes pega a todos. Né? Até o próprio Rodrigo Góes, do Fake Nery ou não, do Suco, ele falando, não, que a pressão fitness pega a todos. E isso é verdade, a gente precisa entender como a gente acaba sendo atravessado e de entender que a gente não tem como ser perfeito. Eu gosto muito de estudar a etimologia das palavras, né? E perfeito significa terminado, completo. A gente está sempre em construção. Então não tem como ser perfeito. E algumas pessoas talvez não vão gostar. E daí entra a questão de tu poder perceber. Não tá me fazendo bem? Então vou dar esse unfollow. Tá tudo bem. Não fala nada moralmente sobre quem tu é. E eu acho que eu acho que é isso. A gente tá entendendo melhor quais são essas melhores práticas. A gente não sabe ainda de uma forma tão categórica, né? O que é bom e o que não é tão bom assim e o que faz tão mal. Algumas coisas a gente já sabe, daí a gente pode evitar. Mas eu achei importante tu falar isso, e principalmente quando tu fala dessa tua própria experiência, Laura, porque eu acho que conversa muito com o que muitas pessoas passam. Eu acho que é muito provável que todo mundo tenha alguma dificuldade com o seu corpo e que a gente tenha dificuldades com a alimentação, porque vira uma lógica muito 1 para 1, né? Se eu modificar minha alimentação, eu mudo meu corpo. Então eu começo a desenvolver várias estratégias que podem vir a se tornar um desfecho bem disfuncional, até virar patológico como um transtorno alimentar, né?
Exatamente. Inclusive, não necessariamente categorizando como transtorno alimentar, porque longe de mim fazer qualquer tipo de diagnóstico de uma pessoa que eu não conheço, mas só porque a gente falou essa questão de que todo mundo tem alguma questão com o seu corpo. E, bom, recentemente, há algumas semanas, teve a infeliz morte daquela pessoa que foi fazer uma lipoaspiração no joelho. E eu ouvi alguns comentários depois dizendo assim, nossa, mas também, né, foi fazer uma lipoaspiração no joelho e julgando a pessoa. E eu preciso dizer que a gente tem que dar um passo para trás e entender que se essa pessoa se colocou nessa posição de risco e achou que valia a pena, é porque ela acreditou que aquilo tinha um valor muito importante, e se ela acredita que aquilo tem um valor muito importante, foi porque ela foi ensinada isso e reforçada isso. Então, o quanto a gente julga o próprio corpo, o quanto a gente tem de autocrítica e o quanto a gente fica olhando, né, e circulando as coisas que a gente não gosta, as coisas que a gente quer mudar, é porque a gente aprendeu que aquilo ali estava inadequado e que pra gente ter mais valor, independente de que área seja, aquilo precisaria estar perfeito, como tu disseste, que não existe. Então, eu acho importante a gente relembrar o quanto, se a gente está sofrendo essas pressões e se outras pessoas estão sofrendo essas pressões, se a gente tem essa autocrítica tão forte em relação ao nosso corpo, é porque em algum momento a gente aprendeu que aquilo estava inadequado e que seria melhor que fosse diferente, seja para ser mais aceito, mais amado, independente da onde pega para cada um. E talvez pra gente ter um pouco mais de compaixão com os outros e com a gente, né? Entender que assim, olha, se outra pessoa tá se julgando por isso, não é porque a pessoa é fraca. A pessoa não é fraca por querer isso, por pensar isso, por sentir isso em relação a ela própria. É porque muitas outras questões foram levando a ela a construir aquele pensamento de achar que aquilo é algo tão, tão, tão importante que valia a pena um risco tão alto. E daí entra... E daí a gente pode entrar aqui num buraco aqui e entrar e ficar escavando, porque tu vai ver, por exemplo, a gente falou dessa influencer, mas daí tu vai ver, por exemplo, o pessoal que... O próprio CBum, o Chris Bumstead, fala, meu corpo não tá melhor que ano passado, mas tem que melhorar pro próximo. E para ele ganhar, talvez a competição ele tenha que ficar mais forte, mais magro. Então a gente começa a pensar que realmente a gente pode entrar num ciclo que não tem fim, né? E talvez a questão é quanto que isso está sendo saudável para ti? Quanto que isso está te fazendo bem? E a gente, até na questão do saudável, de novo, saúde, ela é biopsicossocial, ela não é uma questão assim, tem doença ou não tem doença necessariamente. Então também, flexibilidade está relacionado a isso. Quão flexível tu consegue ser contigo mesmo, com a tua alimentação, com quando as coisas não saem de acordo como tu gostaria, porque newsflash pra vocês, gente, a vida acontece. As coisas não vão sair da forma que a gente sempre planeja. Mas como é que tu lida com isso? Como é que tu tá enfrentando isso? Aí a gente consegue ver dessa flexibilidade que ela é tão importante. Perfeito. E acho que esse ponto que tu trouxeste é muito, muito importante, que é o quão saudável é a busca pela saúde. Porque qual é o conceito de saúde que a gente está buscando? Qual é o nosso ideal de saúde? O que a gente acha que vai representar no nosso corpo, no nosso peso, a saúde? E por que a gente está reduzindo tanto a nossa saúde ao peso e ao corpo? Então, essa busca por uma alimentação saudável, quais são as consequências que ela tem e até onde ela de fato é saudável? Porque muitas vezes a gente acaba pagando um preço muito alto por algo que não necessariamente é o que vai nos trazer mais saúde de maneira global. Como a gente falou mais cedo, né? Como tu mencionaste, a saúde ela vai muito além da presença ou ausência de doença. Então, a saúde social, cultural, emocional é muito forte. Então, do que a gente está abdicando e o que a gente está prejudicando quando a gente fala de saúde, quando a gente vai em busca de uma alimentação que a gente aprendeu que é a alimentação correta. E se a gente acabou de entender aqui na nossa conversa que não existe algo perfeito, então não existe uma alimentação perfeita, qual é
o grande parâmetro que a gente está usando para julgar a nossa alimentação, como saudável ou não saudável, como adequada ou inadequada, e o nosso corpo como adequado ou inadequado. Então, acho que rever esses conceitos é importante, é uma coisa que pode talvez abrir um pouco a cabeça das pessoas de tentar assim, tá, mas peraí, eu tô sempre partindo do princípio que eu preciso emagrecer, que meu corpo precisa ser cada vez menor ou maior, né, porque o objetivo de cada um é diferente, mas quais são os meus parâmetros? Eu tô baseando esses meus julgamentos no quê? E a qual padrão eu tô me segurando, assim, o quanto a minha autocrítica tá enraizada em questões que talvez nem façam tanto sentido para mim se eu pensar realmente nisso. Isso envolve, né, necessariamente uma introspecção importante e um autoconhecimento sobre isso. Porque, sim, tu vai ter um monte de comentários de várias pessoas, de vários âmbitos da vida que vão dizer X, Y, Z. Mas no final das contas a gente precisa também fazer esse olhar mais voltado para nós, né? Para a gente poder entender isso e entender como que todas esses outros fatores eles estão nos impactando. Então é realmente um trabalho que ele não é rápido e não é simples, mas ele é um trabalho necessário. E daí, Laura, quando a gente fala disso tudo, né, e quando a gente tá falando de transtornos alimentares, o que que a gente tem hoje de melhores evidências para o tratamento dessa população? Assim, o que que a gente consegue ver para trabalhar com essas, principalmente com os transtornos alimentares típicos, né, que é o que a gente mais vê na prática clínica? Olha, para cada um dos transtornos a gente vai ter uma conduta diferente, como a gente falou mais cedo, e não necessariamente a gente tem o mesmo nível de evidência para os três. Eu falo os três aqui, né? Anorexia nervosa, bulimia nervosa e TCA. Inclusive, bom, para atuar, né, que é a área da psicoterapia, a TCC tem um nível de evidência bem forte para bulimia nervosa, por exemplo, mas não tem tanto para anorexia nervosa, o que não quer dizer que não vai ajudar, é só porque o nível de evidência não é o mesmo. Mas a gente acaba espelhando muito do que se tem, porque, bom, se não tem um nível de evidência melhor para isso, a gente vai acabar utilizando o melhor que a gente tem, o mais próximo possível. Em relação à alimentação, é aquilo que a gente estava falando mais cedo, de que a maior evidência que a gente tem é de o que pode talvez piorar e prejudicar a adesão ao tratamento, mas também entre aspas, sucesso, né, o resultado desse tratamento. E, consequentemente, o que a gente tem de evidências para anorexia nervosa, para bulimia nervosa e para TCA vai variar e vai ser muito voltado para aquilo que a gente falou de aconselhamento nutricional, mas também algum tipo de prescrição que vai incrementando aos poucos o nível energético para recuperação de peso. Mas a maior evidência científica que a gente tem de tratamento com maior evidência, assim, é o TCC para bulimia nervosa, porque a gente vai ter uma combinação, né? Então, assim, na TCA, a gente tem muito a utilização de psicofármacos. Na bulimia nervosa, muito simultaneamente se usa também a psicoterapia e os psicofármacos, mas a anorexia nervosa não tem evidências científicas para psicofármacos para o transtorno em si. O que existem... Para sintomatologia vai ter. Exatamente. E também para as comorbidades mentais, né? Então, como a gente falou, vai ser da depressão, ansiedade. Então, tudo vai depender de quais são as comorbidades clínicas, mentais, e quais são as outras, como tu falaste, os outros sintomas ou as outras consequências clínicas que vão envolver cada um desses transtornos. Então é difícil generalizar assim, o que tem de evidências para todos, mas tem alguns que têm um nível maior de evidência do que outros. Sim, a gente sabe, né, que a terapia cognitivo-comportamental ela vai ser a nossa primeira linha de escolha, principalmente para bulimia e para o TCA. Para anorexia, a gente vai ter a terapia cognitivo-comportamental, daí o modelo do Ferber, né, que vai ser esse modelo transdiagnóstico. A gente sabe também, né, que como segundas linhas de tratamento, principalmente para anorexia, a gente vai ter a DBT, né, que é a terapia comportamental dialética, e também a gente pode pensar na terapia do esquema como uma segunda opção quando a terapia cognitivo-comportamental não funciona, e principalmente quando a gente tem comorbidade com transtorno de personalidade. Daí a gente pode estar pensando. Fora isso, a gente vai pensar realmente nesse trabalho mais com a TCC e o TCCE, que realmente foge só do sintoma e vai olhar mais para esse funcionamento, né? A TCCE tem isso e é interessante, porque, de novo, a gente vai ter que olhar para cada paciente para tomar a melhor decisão para aquele paciente.
que volta muito para aquilo de práticas baseadas em evidência, né? De uma escolha, uma tomada de decisão clínica para aquela pessoa. Então eu acho que isso é muito, muito importante. E daí eu queria te fazer uma pergunta, que ela sai das evidências, mas vai para um ponto que acaba sendo trabalhado em todas essas psicoterapias. Como que a aceitação ela pode ser importante no trabalho com os transtornos alimentares, em especial sabendo que as pessoas julgam e que talvez muitos desses corpos que a gente vê em Instagram, eles são, na verdade, inatingíveis. Eles não são atingíveis apenas com esforço, com dedicação. Como é que tu vê a aceitação nesse trabalho? Eu acho que para começar a falar de aceitação, a gente tem que entender que não é algo pleno. Não é tipo assim, eu posso me comandar a me aceitar o meu corpo, aceitar a realidade como ela é, sem nem questionar mais isso. Porque falaram que a aceitação é importante, então eu vou simplesmente me aceitar. Então, seria ótimo, né? Seria tão, como tu falou mais cedo, a gente não tem como controlar os nossos pensamentos. Então, a gente pode entender a importância da aceitação ao pensar que quando a gente entende a realidade como ela é, a gente entende, às vezes, quando a gente vai falar de corpo, a gente entende que existem valores, que existem aspectos genéticos, aspectos biológicos, aspectos culturais, socioeconômicos, que vão fazer parte de como o nosso corpo é ou não é. E a partir dessa compreensão, a gente consegue ter um pouco mais de empatia com a nossa realidade, entender assim, olha só, meu corpo não é assim por falta de esforço meu corpo não é assim porque por mérito ou não, o meu corpo é assim por vários fatores que às vezes não estão relacionados ao meu comportamento necessariamente, e isso traz pra gente até uma sensação às vezes de conforto, de olha, não é nada que tá ao meu alcance, é uma questão maior que eu, que foge do meu controle. Talvez esse nível de aceitação nos ajude a entender que, olha, não é vai um pouco mais que tu consegue, tenta um pouco mais, seja um pouco mais rígido que tu consegue atingir aquilo. Não, é uma questão que às vezes foge totalmente do nosso controle. Só que internalizar a aceitação também parte do princípio que eu acho que a gente tem que levar em consideração que nem sempre a gente vai conseguir e não necessariamente ela vai estar com a gente o tempo inteiro. Então, hoje eu posso estar em paz com essa questão, mas amanhã talvez eu não esteja. E aí, entendendo isso, a gente consegue ser um pouco mais empático, ter um pouco mais de compaixão com a gente, né, autocompaixão, para entender que a aceitação, ela não necessariamente vai ser algo pleno, constante, e ela também vai tirar da gente um pouco do controle da situação. Só que às vezes é justamente o controle que a pessoa busca quando ela tá no meio dessa relação complicada com a comida e com o corpo. Então, às vezes é assim, a pessoa busca pelo controle, mas todo o trabalho às vezes vai entender que tem coisas que fogem do controle dela. E entender que tem coisas que fogem do nosso controle pode acabar mexendo em questões muito mais profundas do que simplesmente alimentação e corpo. Porque na verdade a aceitação ela é uma atitude completamente ativa, né? Que ela está relacionada à disposição de vivenciar as coisas, né? Então de poder realmente viver as coisas pelo que elas são. E a aceitação ela vai muito nessa lógica de neutralidade também, né? A gente poder não ficar julgando tanto os outros pelos seus corpos e tudo mais, porque de novo a gente, como tu falou, é um recorte. Quanto que tu consegue, por mais que a pessoa seja a pessoa que mais faz stories no mundo, quanto que tu consegue realmente conhecer a pessoa só pelos stories? Quanto que tu realmente conhece a pessoa só por aquilo? Então, eu acho que entra muito nisso, né? A gente poder entender que existem coisas que, como tu mesmo falou, foge do nosso controle, e poder ter essa visão mais abrangente e disposta a vivenciar que a vida, ela é assim. Eu gostaria de ter mais controle. Bom, todos nós gostaríamos de muitas coisas. Mas isso não é para ser uma sentença. Pelo contrário, também está relacionado a uma certa liberdade, que é o que a gente está buscando, né? Porque na busca por tanto controle a gente fica muitas vezes mega restritos, né? Então a gente também está se abrindo para outras experiências, para poder vivenciar outras coisas que por meio desse controle a gente não consegue. Como, sei lá, vou fazer uma janta com meus amigos de final de ano e tá todo mundo comendo uma determinada comida, eu vou levar a minha marmitinha para comer só a minha salada. Tá, tudo bem, não vamos julgar e moralizar a decisão, mas
Será que era isso que tu realmente gostaria de estar fazendo? Será que isso... Qual é o motivo que tá ali por detrás? Então, da gente poder também ir entendendo isso. E do que a gente está abrindo mão. Quando a gente Exato. faz essa escolha por esse controle de que outras coisas que talvez sejam ainda mais importantes pra gente, tenham um valor muito forte pra gente, do que a gente está abrindo mão quando a gente faz esse tipo de escolha. E só pra não perder a linha da neutralidade que tu falou mais cedo, da aceitação corporal, muitas vezes eu acho muito... parece muito poliana, como tu usaste essa palavra mais cedo, muito romântico a gente querer aceitar e neutralizar o corpo e tirar toda a conotação dele, tanto a conotação positiva e a negativa. Não pode nem achar bonito nem feio, tem que julgar zero. É o que é. É muito neutro. Só que assim, nós somos seres que julgam. Nós somos seres que se comparam. E isso não necessariamente é algo negativo, é algo que a gente simplesmente faz, até por instinto de sobrevivência. Mas o que a gente pode fazer, ao invés de tentar se obrigar a não ter pensamentos e julgamentos negativos em relação ao corpo, ao invés de a gente tentar se obrigar a ser neutro, tentar forçar uma aceitação que talvez não venha naturalmente ou plenamente, porque ela não vai ser plena ou constante, a gente pode tentar focar em outras coisas. Então, assim, ao invés de tentar fingir que a gente não pensa nada em relação ao nosso corpo, vamos pensar outras coisas que hoje a gente não pensa em relação ao nosso corpo. Coisas positivas, o que o nosso corpo nos permite fazer, o que a gente valoriza do nosso corpo, porque às vezes a gente está tão focado naquilo que a gente gostaria de mudar, a gente olha no espelho exatamente para aquela parte do corpo que a gente não gosta, aquela dobrinha que sempre teve ali, que a gente não se livra, aquela parte que nos deixa insegura, que a gente não olha para as outras coisas. E eu sei que pode ser algo muito romântico de falar de tentar encontrar algo que a gente ama no nosso corpo, mas tentar às vezes encontrar o valor na funcionalidade do corpo, em coisas que a gente faz todos os dias e que são tão importantes pra gente e que a gente só consegue fazer por causa do nosso corpo. A gente só consegue fazer por causa de um corpo saudável. E que se a gente não tivesse esse corpo saudável fazendo isso, a gente teria que abrir mão de fazer coisas muito importantes pra gente. Que volta de volta. Que volta de novo naquele ponto que a gente havia mencionado lá no início, de encontrar a motivação importante para cada um. Então, assim, a motivação da recuperação ela vai ser diferente para cada pessoa. O que vai fazer uma pessoa se motivar a buscar tratamento, a fazer um acompanhamento, a querer melhorar a sua saúde, vai ser diferente. Então, a motivação, o que tem valor para cada um, vai ser especial para cada um. Então, se quem tem o privilégio de ter um acompanhamento com profissionais, especialmente seria muito legal se fosse um acompanhamento multidisciplinar, mas quem tem esse privilégio pode fazer esse trabalho de descobrir isso com esses profissionais. Quem ainda não tem esse acesso, quem não tem esse privilégio de fazer o acompanhamento com profissionais, pode tentar olhar para dentro e perceber assim, o que mais tem valor para mim na vida? O que mais tem valor para mim na vida? O que eu mais gosto de fazer? O que mais me faz feliz? E como o meu corpo saudável me permite fazer isso? E se eu não estou com um corpo saudável agora, por A mais B mais C, como recuperar aquela saúde poderia me permitir novamente ter essas experiências que para mim tem tanto valor, me trazem tanta felicidade, e que não tem nada a ver com a minha aparência. Não, é perfeito, né? E daí a gente pensa, quanto tempo, quanta energia a gente gasta nisso, enquanto a gente poderia estar fazendo outras coisas. Exatamente. Toda vez que, quando eu tô conversando com meus pacientes, e eles falam assim, quando é que eu vou parar de ficar pensando em calorias? Quando é que eu vou parar de ficar pensando no que eu comi, do que eu deixei de comer? Eu sempre digo assim, olha, a gente não tem como controlar os nossos pensamentos para nos comandar a dizer assim, para de pensar em calorias. Não pensa mais nas gramas de carboidrato. Até porque se tu começar a falar isso, normalmente tu vai pensar ainda mais. Exatamente. A gente não tem como nos controlar, nos comandar para parar de pensar nessas coisas que a gente passou tanto tempo pensando, essas coisas que nos incomodam, esses pensamentos ruminantes, esses pensamentos constantes, essas preocupações, esses anseios de calorias, carboidratos, o que eu comi, o que eu não comi, pode ou não pode, a culpa que a gente sente, o quanto a gente pensa nisso, a gente não tem como comandar que a gente não pense, mas a gente pode expandir o nosso pensamento. Então, pensando assim, se isso aqui fosse o nosso cérebro e qual o tamanho do espaço que esses pensamentos ocupam, se a gente, ao invés de tentar nos comandar para não pensar, o que acaba tendo um efeito, às vezes, contrário, a gente pode tentar expandir todas as outras áreas, né? E pensar no que mais a gente pode pensar. Porque
o quanto de energia e tempo a gente está consumindo com esses pensamentos e o que mais a gente poderia estar pensando e fazendo se a gente não tivesse esse espaço ocupado pelos pensamentos de comida, preocupação com peso. E o quanto mais a gente poderia estar realizando, o quanto mais a gente poderia estar fazendo. Então, ao invés de tentar se obrigar a não pensar nisso, vamos tentar pensar em outras coisas para que aos poucos essas outras coisas ocupem um espaço maior e vão diminuindo o espaço que teria ali de preocupação com peso e com o corpo. Perfeito. Acho que é um ótimo jeito da gente pensar. E é muito do que a gente trabalha, tanto no acompanhamento nutricional, quanto também na própria psicoterapia. Na tua opinião, assim, Laura, o que precisaria ser mudado hoje na formação de profissionais de saúde como um todo, para que a gente tenha mais habilidade na implementação de tratamentos eficazes, realmente, no trabalho com os transtornos alimentares? O que tu pensa hoje? Quando tu pensa assim em geral, de repente até mesmo na tua graduação de nutrição, o que tu pensa que poderia ser implementado para melhorar o cuidado realmente com essas pessoas? Olha, eu acho que para todas as condições, uma coisa que serviria muito seria a gente ter um olhar mais global e inteiro de cada paciente. E não simplesmente olhar para aquela única questão que o paciente veio pedindo para mudar. Uhum. E eu acho que isso serve para todas as áreas de tratamento, para todas as áreas da saúde, para todas as questões. Assim, partir do princípio que eu vou olhar para aquele paciente como um todo, como uma pessoa, olhar para a vida daquele paciente de maneira muito mais inteira do que simplesmente aquele pedacinho que ele veio pedir para mudar, para ser diferente ou pedir ajuda. A partir disso, eu acho que assim, entender transtornos alimentares, entender a relação que as pessoas têm com a comida e com o corpo, deveria ser algo feito em todas as graduações voltadas para a saúde. Claro, a gente sempre vai puxar a sardinha para o nosso lado e dizer assim, essa nossa área é tão importante, deveria estar em todos os cursos. Mas eu, por exemplo, assim, no meu curso de graduação, eu tive uma aula sobre transtornos alimentares. Não uma cadeira, eu tive uma aula sobre transtornos alimentares. Claro, eu acho que talvez hoje em dia, porque isso já faz alguns anos, talvez hoje em dia tenha mais aula. Talvez hoje em dia exista uma cadeira que esteja mais voltada para isso, e eu acho isso maravilhoso, mas seria interessante que a gente tivesse cada vez mais, porque existe um olhar, às vezes, muito clínico, numérico em relação à saúde, e às vezes falta esse outro aspecto um pouco mais social, cultural e emocional. E então, acho que, de uma maneira geral, o que a gente deveria fazer é ter um pouco mais de conhecimento do impacto que esses transtornos alimentares podem ter, para entender a importância de olhar para esses possíveis sinalizadores de que ali precisa existir um cuidado maior. Porque, de novo, a gente não pode generalizar que todo mundo tá super suscetível na mesma intensidade a desenvolver transtornos alimentares. Não é isso. É tentar ter um olhar um pouco mais alerta de o que são possíveis questões que poderiam sinalizar ali, olha, essa área aqui, essa pessoa, ela tá um pouco mais sujeita, ela tá um pouco mais sensível nesse nível. Então, é importante que a maneira que eu vá falar com esse paciente, a maneira que eu vá tratar, a conduta que eu vá utilizar, ela leve em consideração que eu não quero aqui atrapalhar, que eu não quero possivelmente acabar gerando um gatilho para o desenvolvimento de um transtorno alimentar. Então, ter esse conhecimento, então, se existisse um foco maior, ou pelo menos se existisse um pouco mais, não é nem um foco maior, né? Existisse uma base, na verdade, nessas graduações, e não só na nutrição, mas em outras áreas da saúde, talvez a gente tivesse um olhar um pouco mais aberto, empático, para, ao tratar os pacientes que nem venham falando de transtornos alimentares, que a gente ficasse com aquele sinalizador marcado ali. Uhum. Não, eu acho que isso é muito importante, né? Porque conhecimento acaba sendo poder, né? E poder também de não fazer intervenções iatrogênicas, ou seja, que vão trazer mal para o paciente. A gente sabe que a gente pode fazer muito bem, mas a gente pode fazer muito mal. Então, ter essa compreensão, concordo contigo. Eu acho que eu tive o quê? Uma ou duas aulas na graduação inteira sobre transtornos alimentares, e existe vários cursos que ficam meses falando só sobre transtornos alimentares. Então, a gente poder, de repente, ter um olhar ainda maior para isso, poder entender mais, eu acho que isso com certeza seria muito importante.
A gente tá chegando mais pro final aqui, mas eu acho que tem algumas perguntas que eu quero te fazer que eu ainda acho que são muito importantes. Talvez vão direcionar muito para as pessoas que estão buscando, de repente, um tratamento. Hoje, o que tu diria que são red flags, assim, para pacientes com transtornos alimentares e um acompanhamento nutricional? Tipo, o que a pessoa precisa ficar atenta que, de repente, pode estar trazendo esse efeito negativo de uma intervenção? E, de novo, não é com a intenção entre fazer mal por intenção e por imprudência ou negligência, tem um caminho muito grande, né? Mas quais seriam essas red flags, assim? Olha, em relação a o quanto um acompanhamento de um profissional pode acabar prejudicando um paciente, assim, red flags do profissional, especialmente eu acho que o vocabulário utilizado, o quanto é um vocabulário que acaba reforçando a cultura da dieta, acaba reforçando o estigma em relação ao peso, a um padrão alimentar, questões muito dicotômicas entre o que é bom e o que é ruim, já a partir do princípio que a gente sabe o que o paciente quer, tipo assim, já a partir do princípio que todo o tratamento vai ser conduzido para emagrecer e para ganho de massa magra e que todas as condutas devem ter isso como base. Então, assim, a partir do princípio que todo mundo quer a mesma coisa, que vai fazer bem para todos o mesmo fim. Essa questão de assim, não, então todo mundo que cuida da alimentação tem o objetivo de ter um corpo X, um corpo Y, e focar muito em questões numéricas, em não só números na alimentação, como calorias, gramas, medidas, mas também na questão corporal, né, de medidas corporais, de peso na balança, focar muito nisso, ter metas muito voltadas para número, falar muito em questões rígidas, fortalecer, né, enrijecer a alimentação de alguém, falar sobre o que é certo, o que é errado, essa terminologia de assim, isso tu pode, isso tu não pode, isso aqui, tu tem que fazer tudo muito certinho, não pode fugir disso, então tornar a alimentação de um paciente algo tão rígido, que o paciente vai se tornando cada vez mais crítico e não só autocrítico em relação à alimentação, mas vai acabando piorando todas as outras questões da alimentação, os outros fatores da alimentação do paciente, como ele se alimenta e como ele vê a alimentação dele, e muito possivelmente isso pode acabar gerando até um efeito contrário depois, né? Aquela questão de que estava tão rígido que no final estourou. Mas, então assim, eu acho que um foco muito grande em peso é uma... Não vou chamar de red flag, porque às vezes... Não quero generalizar, porque às vezes o tratamento ele vai ter que se embasar em alguma coisa, dependendo de o que está se tratando, mas um foco muito grande no peso e não no que está em volta disso. Foco muito grande em números no geral, né? Quando se fala de alimentação, algo muito milimetricamente calculado. Para ser uma alimentação saudável, para ser uma alimentação equilibrada, não necessariamente vai ter que ser tudo milimetricamente calculado. Para ser equilibrado, não necessariamente a pessoa vai ter que consumir um número muito específico de proteína por dia em todas as refeições. Não vai precisar levar a balança para ir no restaurante pesar a tua comida. Se tu não tem uma condição clínica que traga exigências muito específicas, se tu tá precisando levar a balança para saber que a tua alimentação tá equilibrada, será mesmo que ela tá equilibrada? Será mesmo que ela tá saudável? Qual é a definição de saudável que a gente tá usando aqui? Porque essa coisa de depender de uma balança, da mesma maneira que a gente vai depender de um papel escrito do que eu posso ou não posso comer, sim, e se tiram a balança? E se acaba a bateria da balança e não tem outra bateria, se perde o papel... Onde é que está o norte da pessoa? A pessoa sabe ter autonomia para fazer uma escolha alimentar saudável, equilibrada? Ou ela está muito dependente de um fator externo? Então, se eu tivesse que generalizar isso que eu falei até agora, seria focar mais em questões intrínsecas e não tão extrínsecas, né? Não valorizar apenas assim, o que mostra a balança, o que mostra a balança tanto de corpo quanto a balança dos alimentos, e focar em o que aquela escolha significa para a pessoa, como aquela escolha impacta a vida da pessoa, impacta a saúde da pessoa e como é essa tomada de decisão de o que comer, o que não comer, quando comer. E em relação ao paciente, assim, se um paciente chega no consultório, para ele prestar atenção em quais são red flags de que podem sinalizar uma possível relação transtornada com a comida, que pode talvez sinalizar
um futuro transtorno alimentar, assim, uma obsessão com peso, um medo muito grande de engordar, um pensamento obsessivo com a alimentação em si, como ter uma alimentação perfeita, uma vontade de ter um controle extremo com a alimentação, uma pessoa que quer muito, 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 muito emagrecer, perder peso, sendo que ela já está num peso baixo, e insistir para isso. Isso tudo são questões que podem fazer com que o profissional dê um passo para trás e diga, opa, peraí, talvez não seja mais um caso tão simples que eu possa simplesmente passar aqui a minha conduta de sempre. Talvez seja importante dar uma olhada em por que essa pessoa tem essas questões, por que essa pessoa está me trazendo tantas preocupações e por que esses pensamentos, eles não são moderados, eles são exacerbados. E só mais uma questão que eu fiquei pensando também, para um paciente que está chegando, buscando um tratamento, eu acho que vale a pena ele parar e se perguntar como esse profissional faz eu me sentir. Como esse profissional faz eu me sentir em relação à minha alimentação e ao meu corpo. Se eu chego nesse consultório ou nessa consulta online, independente do ambiente que seja, de como ela seja conduzida, como a postura do profissional, como a maneira que ele me trata, faz eu me sentir sobre mim mesma. Porque isso por si só pode afetar como eu vou conduzir, como eu vou levar aquele tratamento. E como eu vou, a partir daquele momento, construir uma relação com a alimentação, com o corpo e com esse profissional que, né, eu busquei para me ajudar. Então, se a pessoa faz a gente se sentir mal, com o corpo inadequado, com uma alimentação inadequada, se o profissional faz a gente se sentir culpado pelo que a gente come, culpado pelo resultado que teve ou não teve na balança, se o profissional faz a gente se sentir como se a gente tivesse fracassado por não ter resultado X ou Y, por ter comido ou não ter comido tal coisa, será que isso está fazendo bem para mim? E, consequentemente, será que isso está fazendo bem para minha saúde? Que muito possivelmente foi o que eu busquei naquela consulta, naquele atendimento. Eu acho que isso é muito importante, porque a relação terapêutica, ela envolve isso, né? Eu preciso saber como eu tô me sentindo como profissional, porque é um lugar de cuidado, no final das contas. Não deixa de ser. E eu acho que todos esses pontos, com certeza, para alguém que está buscando tratamento, são pontos importantes, e lembrem disso, porque eu acho que isso vai ajudar vocês, até bati na mesa, que me excedi aqui, mas que eu realmente acho que vão ser importantes para vocês conseguirem ter o melhor acompanhamento que vocês merecem, de fato. Tu falou, né, e a gente sabe que é um privilégio as pessoas conseguirem fazer um acompanhamento de forma multidisciplinar e tudo mais. Mas pensando em transtornos alimentares, e óbvio, vai ter suas diferenças para cada um deles, mas vamos imaginar que a gente tem verbo infinito para o nosso tratamento. Qual seria a equipe multidisciplinar dos sonhos no tratamento de transtornos alimentares? Dos sonhos. Dos sonhos. Bom, a gente tem ali um psiquiatra, um nutricionista, um psicólogo, um fisioterapeuta, dependendo, né, do caso da gravidade, um enfermeiro. Então, a gente tem essa equipe inteira. E ainda, eu não sei, eu vou falar uma coisa assim que talvez fuja um pouco do normal, mas eu incluiria aqui alguém não profissional, eu incluiria a parte familiar. A equipe completa dos sonhos, ela inclui um sistema de apoio. Então, eu acho que isso pode não fazer parte da equipe multidisciplinar profissional, mas o ponto de suporte, de apoio familiar, ele vai ser tão importante quanto. E, claro, se a gente não puder ter tudo isso, ou se não, às vezes não é nem necessário ter tudo isso, dependendo da magnitude do caso, de qual transtorno a gente está falando, em qual estágio. Se a gente está falando uma questão mais ambulatorial, mais tranquila, que não está tão grave, eu diria que, assim, para simplificar, eu diria psiquiatra, nutricionista, psicólogo. Esse seria o trio. Normalmente, quando, né, os meus pacientes fazem acompanhamento para transtornos alimentares, esse é o trio de praxe, assim. Não sei como é que é pra ti. Não, eu concordo. Eu acho que a gente fala pouco, mas principalmente quando a gente tem muita distorção corporal, fisioterapia tem um impacto importantíssimo, porque a fisioterapia ajuda principalmente a dar contorno. E quando a gente dá esse contorno, isso nos ajuda muito a trabalhar com essa dismorfia corporal. Então eu acho que, como tu colocou, é perfeito, e eu faço uma certa comparação, é como um time de futebol. Tem seus jogadores, suas posições, equipe técnica,
mas a torcida também ajuda muito, né? Perfeito. Então a torcida pode ser a nossa família aí, a família dos pacientes que está nos ajudando. E Laura, a minha última pergunta, não vou te fazer a pergunta de prática, porque já é a terceira vez, senão vai ficar meio redundante. Mas a minha última pergunta para ti aqui no podcast é: se tu pudesse, tu tem o poder, tá, de mudar alguma coisa na percepção das pessoas sobre os transtornos alimentares, qual seria essa coisa que tu mudaria? Bom, eu acho que talvez o que eu mudaria seria o quão simplificado é o pensamento que as pessoas têm em relação a transtornos alimentares, no sentido de achar que, se é uma dificuldade de comer, esquece isso, vai comer. Sabe o que é importante pra ti? Então, é só comer. Ou, não, é só deixar de comer. Então, tratar com muita simplicidade, de maneira muito rasa, o fato da pessoa ter dificuldade de comer, ou de parar de comer, ou a relação que ela tem com o corpo. Então, assim, simplesmente dizer assim, não te acha gorda, não te acha inadequado. Tratar isso com uma simplicidade que faz com que a pessoa se sinta, o paciente se sinta ainda mais incapaz. Ele se julga ainda mais por pensar assim, eu não consigo fazer isso. Não é simplesmente dizer come ou não come. Da mesma maneira que outra coisa que eu mudaria seria achar que transtornos alimentares têm uma cara, né? Que ter transtorno alimentar é um corpo específico, e todo mundo que não tem aquele corpo específico não é um transtorno alimentar e não merece a atenção devida. Então, muitas vezes as pessoas imaginam, justamente quando a gente fala em transtorno alimentar, muitas delas imaginam direto uma anorexia nervosa, uma pessoa extremamente emagrecida, baixo peso, os ossos aparecendo, aquela coisa bem clássica, ilustrativa de um transtorno alimentar de anorexia nervosa. Mas não necessariamente a anorexia nervosa vai ter aquela cara, aquele corpo, e com certeza os outros transtornos alimentares, os tantos outros transtornos alimentares não vão ter o mesmo padrão corporal, mas eles têm sofrimento da mesma maneira. Inclusive, sofrimento é uma coisa que permeia todos os transtornos alimentares, e eu acho que é por isso que é importante a gente tentar entender que transtorno alimentar não tem cara, não tem corpo. Transtorno alimentar pode acometer, inclusive, diversas idades. Claro, tem as idades onde eles mais têm chance de aparecer, e ele é muito mais prevalente em mulher do que em homem, mas isso não significa que não acontece em homens. Isso não significa que não vai acontecer em diferentes idades. Então, tentar desconstruir isso para que as pessoas que têm transtorno alimentar se sintam um pouco mais acolhidas, e que a dor delas, o sentimento delas, o sofrimento delas e a dificuldade que elas têm de lidar com aquilo seja mais validada. Perfeito. Adoraria que isso acontecesse. Adoraria. Vamos utilizar o teu poder mágico aí pra gente conseguir fazer isso. Laura, quero te agradecer muito por ter participado aqui do Lendo Mentes, foi realmente um prazer. E agora o palco é teu. Fala pro pessoal onde eles podem te encontrar para seguir mais o teu conteúdo. Tenho certeza que o pessoal deve ter ficado curioso e vai querer conhecer ainda mais o teu trabalho. Léo, na verdade, eu que te agradeço pelo convite. É sempre um prazer. Quando eu vejo a tua mensagem assim pra gente gravar mais um podcast, eu fico animada e eu já marco com certeza, porque é sempre enriquecedor ter essas conversas contigo. Então, eu te agradeço novamente pelo convite. E, bom, para quem quer aprender mais sobre transtornos alimentares ou comportamento alimentar no geral, comer intuitivo, pode me acompanhar pelas redes sociais. Eu falo bastante, até demais, sobre isso lá, @nutri.laurahofmeister. E para quem quer cuidar da alimentação de uma maneira um pouco mais empática e inclusive a intenção de cultivar uma relação mais tranquila com a comida e com o corpo, eu tenho não só meus atendimentos clínicos, mas também o Clube do Comer Intuitivo, que vocês podem participar e aprender mais como ter uma alimentação equilibrada, sem dieta, sem restrição. Muito obrigado, Laura. E pessoal, quero agradecer por vocês terem assistido mais um episódio do Lendo Mentes. Se vocês gostaram do episódio, se vocês têm alguma dúvida, comentem bastante aqui embaixo. Se vocês querem a Laura de novo aqui no podcast, comentem também aqui no nosso episódio. E a gente se vê num próximo episódio. Até lá, muito obrigado e um abraço para vocês. Tchau, tchau, gente.